E para você que estava com saudade do Tiagão, Papo com Jordão volta a partir de hoje, colocando em dia as principais pautas do setor, junto com você, no portal Jornalismo Verdade. O Tiago e eu, a gente estava com uma agenda tão corrida, né? Que agora a gente resolveu colocar tudo em dia, começando por um assunto extremamente polêmico para todos. Mas antes, boa tarde, Tiago. Obrigado pelo seu retorno ao Jornalismo Verdade. Boa tarde a todos. Fico feliz com o retorno também. Tiago, nós temos percebido uma crescente, né, na cidade de Araucária, motoristas e alguns políticos fazendo questionamentos sobre a aplicação de multas, alguns achando que são excessivas, outros achando que tem que estar no cumprimento da lei. E é claro que quando a gente fala sobre trânsito, a gente vai estar falando sobre todos os segmentos, inclusive de caminhões, né? E eu queria conversar contigo hoje, não somente como engenheiro, não apenas como um especialista no setor, mas também como cidadão. Hoje, a aplicação de multas na cidade de Araucária, você acha que está fora do normal, dentro do padrão? Está tendo muita irregularidade? Você como motorista, você consegue enxergar esse panorama no nosso município? Olha, eu não tenho os dados estatísticos do município de Araucária, mas a gente vê uma crescente a nível nacional, né? O ano de 2023, já o primeiro trimestre, teve um aumento de 27% em cima das multas comparado ao mesmo trimestre do ano passado. 27 por 1 quarto de aumento, então? 1 quarto de aumento, né? A gente sabe que intensificou a questão de fiscalização, até pela questão da pandemia, tinha sido reduzido, e a gente também vê alguns descasos aí em rodovia, a gente vê acidentes, a gente vê coisas que realmente estão fora do que está na legislação brasileira. E isso também se reflete no município de uma forma geral. E me diga uma coisa, tudo que envolve hoje o setor de trânsito tem que passar, lógico, pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então é claro, né, as multas não são feitas de forma aleatória, mas o motorista também tem que colaborar. E a gente percebe que em algumas blitz, né, é verificado pelo Departamento de Trânsito alguns itens aí que normalmente o motorista deveria estar preocupado também, principalmente com a questão do pneu. Você tem percebido que hoje o motorista ele tem essa preocupação de manter seu veículo em dia para que realmente não tenha que ter esse dissabor de receber uma multa às vezes porque foi um descuido ou simplesmente não teve aí o zelo de cuidar do seu carro? O que a gente inclusive vê aqui na inspeção, a gente vê basicamente isso, é uma falta de zelo com os veículos, né, que reflete em reprovações e até em fiscalização rodoviária. Os itens que a gente mais verifica aqui, que dão reprovações, que é o que também a Polícia Militar, os agentes de trânsito verificam, é parte elétrica, que muitas vezes não funciona, pneus gastos, né, freios, que apesar que o agente de trânsito não consegue verificar isso em loco, mas aqui a gente tem um equipamento, uma máquina que verifica isso, e a gente vê a frenagem também com baixa eficiência. Então, se o proprietário do veículo manter ele em condições aptas a rodar, a manutenção em dia, ele não vai ter problema com fiscalização rodoviária. Perfeito. E o que vale para um veículo de pequeno porte, vale também para um caminhão que precisa estar em dia com a documentação? Basicamente, sim. O que vale ali para veículos leves, vale para pesados também, inclusive a questão de originalidade, né? O pessoal às vezes coloca adulteração de escapamento, coloca LED sem ser orientado pelo fabricante. Você pode colocar alterações luminosas desde que o fabricante dê essa prescrição, desde que seja preventivamente já apto no manual do veículo. Ou seja, se eu tiver um carro que quiser fazer uma alteração na parte de iluminação aleatória, sem consultar se isso é possível ou não, eu posso estar entrando em infração. Exatamente, né? LED, xenon, que antigamente era mais comum, hoje reduziu bastante, mas LED está em alta, não pode, né? Escapamento direto, o pessoal coloca algumas coisas ali que também não pode, que é onde a fiscalização rodoviária pega com mais força, né? Porque visualmente ele já para ali, já solicita o proprietário do veículo parar, o condutor, e faz as verificações necessárias. A gente não costuma falar em infração de trânsito no momento de um acidente de trânsito, mas a maioria dos acidentes eles estão acontecendo justamente porque em algum momento alguém falhou. Ou cruzou, ou passou por um sinal vermelho, ou ultrapassou ali a passagem que seria obrigatória, né, preferencial da rua que está cortando ali. Isso é muito comum hoje em dia, né? Os acidentes em Araucária acabam acontecendo muito em função do despreparo e da falta do cuidado do motorista. Também passa por isso também, né? Aqui no município as nossas vias são, na sua grande maioria, são bem cuidadas, são conservadas, então a via não influencia tanto nos acidentes, mas geralmente é a conduta do condutor e as condições de manutenção do veículo que influenciam também de maneira significativa nos acidentes rodoviários.
Tiago, para quem está em casa, né, e não está nem preocupado se vai tomar multa, se está dentro do risco, de repente com o veículo ou com a documentação, existe uma faixa que oscila de multa, né? Hoje em dia, qual é a multa mais barata e até que valor vai hoje uma aplicação de multa no Brasil? Hoje a multa mais barata pelo CTB atualmente é em torno de R$ 88,00. A mais cara são de R$ 2.900 devido à condução, já entra até em crime de trânsito também, que é a condução por pessoas que estão sob efeito de álcool, né? É a multa mais cara que a gente tem no CTB hoje. Enquanto a gente conversava sobre essa pauta, né, na nossa última reunião, você havia comentado sobre uma questão de defasagem, né? As multas que são aplicadas hoje, por exemplo, uma multa de alguém que estaciona em cima da calçada. Se o departamento de trânsito de um município tivesse que aplicar, qual seria o valor? Olha, existe vários estudos porque a gente sabe que o CTB que manda, né? Não é o município ou o estado, enfim, é o Código de Trânsito Brasileiro. Que ele tem lá o cálculo que ele faz da unidade mínima e ele multiplica por 10, que é o caso, por exemplo, do multa por etilômetro, né? Por bafômetro, o vulgo bafômetro ali, que ele multiplica por 10 a multa máxima que a gente tem hoje. Então, varia muito e também é o que entra no crime de trânsito também, né? Ok, mas essas multas, quando elas foram elaboradas e aplicadas ali, registradas, perdão, no CTB, ela já faz muito tempo, elas não estariam defasadas também? Quer dizer, fora a dor de cabeça, a gente não corre risco de um momento aí, mais cedo ou mais tarde, o governo federal resolver mexer nisso? Olha, o CTB é de 1997. 97? 97, isso. Esse ano ele está completando 26 anos, então, por mais que teve algumas melhorias, algumas alterações, de maneira geral, o CTB é muito bem elaborado. A gente vê que o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, trabalha em cima da atualização junto com os outros órgãos que fazem parte do guarda-chuva do trânsito nacional e para fazer a atualização. Existem alguns casos de atualização de normas, né? E acho inclusive também pela essa questão de legislação de trânsito e multas e tudo mais. Muito bem. Para você que não conhece o Tiago Jordão, além de engenheiro, ele é proprietário da Araucária Inspeções Veiculares, que fica onde, Tiago? Rua Pedro Nolasco Pisato, número 200, bairro Estação Araucária. E sem contar com a Acer Certificadora, na qual ele é executivo sênior. E a Acer fica onde? Fica na rua Dona Francisca, né, Andrade Souza, número 900. E para quem quiser de repente tirar alguma dúvida, chamar o Tiago para um bate-papo, a empresa que de repente gostaria de ter uma orientação mais assertiva, qual o telefone de contato? É o 9DDD 41 99711 4523. Muito bem, e esse foi mais um Papo com o Jordão, com o Tiago Jordão, que está sempre conosco aqui falando sobre transporte de carga, mas hoje especificamente sobre a questão do CTB. Isso mesmo, e na próxima semana o Tiago volta falando sobre caminhão basculante. É uma pauta que está em alta e geralmente dá dor de cabeça se não há atenção, né? A gente teve, que entrou em vigor esse ano, a resolução CONTRAN 859 de 2021, que determina a regularização, de acordo com o calendário estabelecido na própria resolução, do dispositivo de acionamento para não ter aquele basculante levantando, causando acidente. Vamos, não conta o segredo, não conta o pulo do gato. No próximo Papo com o Jordão a gente vai falar sobre esse assunto. E Tiago, mais uma vez, obrigado por nos receber mais uma vez aqui na Araucária Inspeções Veiculares. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar com vocês. Muito bem, voltamos então na próxima semana com o Papo com o Jordão.